Agora a gente vai falar sobre as igrejas góticas no Brasil. O estilo gótico também vem para cá, tá? E a maior representatividade que a gente tem é a Catedral da Sé em São Paulo. É um exemplo do estilo gótico e é um dos monumentos, mais antigos e mais famosos da cidade, que apresenta importantes recursos do estilo da arquitetura gótica, tá? Ó, é a igreja mais famosa que nós temos. Percebam aqui, ó, mais uma vez a gente estava estudando, ó, percebam as ogivas, ó, as portas, né? Com os arcos ogivais. A rosácea, deixa eu aproximar mais um pouquinho para vocês verem. As rosáceas. E as catedrais bem pontudas, bem altas. Aqui dentro, ó. Os arcos ogivais aqui dentro, com as nervuras, que são essas linhas que ajudam a sustentar o teto, tá bom? Aí a igreja da Catedral da Sé, ela foi feita em 3 etapas. Primeiro ela é feita bem pequena, de palha mesmo, e depois que ela vai sofrendo as reformas até se tornar a grande igreja que é hoje. Não sei quem já foi, quem não foi é bacana. É um ponto turístico muito, muito importante, muito bonito lá no centro, onde fica o Marco Zero de São Paulo. Então é bacana se vocês puderem conhecer. A igreja mais famosa de São Paulo, a Catedral da Sé, antes de ser uma imponente catedral, a Sé teve que se contentar com o título de ser uma das primeiras igrejas da cidade de São Paulo e não ter essa grandiosidade, né? A primeira versão da catedral foi erguida em 1591, no lugar que conhecemos hoje. O terreno foi escolhido pelo cacique Tibiriçá e ela foi construída em taipa e pilão, se tornando a primeira igreja de São Paulo. Sua estrutura era bastante frágil, sendo composta por barro e palha, armado em toras. Então eles pegavam as madeiras, amarravam, né? E assim fazia a estrutura da igreja. Ok? Quase 200 anos depois, em 1741, a Velha Sé, como era conhecida, foi elevada à categoria de catedral. Então agora ela vai ter esse status de catedral, né? Ou seja, ela é grandiosa, ela é maior, que catedral quer dizer que ela é uma sede, ela é maior do que as outras. E ela vai receber somente missas. Aqui não haverão estudos, né? Os padres não vão estar estudando aqui. É só realmente para receber o público. Então, e devido à precariedade da primeira construção, a segunda versão foi erguida, né? Porque, como a gente leu aqui atrás, foi feita de taipa. O que é taipa? São madeiras amarradas e revestidas de barro. Então é muito frágil. Qualquer de repente chuva, uma chuva mais forte, pode levar essa construção. Então eles começam a utilizar o cimento mesmo, o concreto, para erguer a igreja e ter uma estrutura melhor. Aqui percebam, ó, a catedral sendo erguida com 2 torres na época de sua inauguração. Ainda está sendo construída, né? As obras para a construção do templo tiveram início no ano de 1913 e só seria finalizada 41 anos depois, no dia 25 de janeiro de 1954, onde o arcebispo de São Paulo vai realizar a primeira missa, né? A primeira missa da inauguração, porque missas já aconteciam, ok? Outra curiosidade, as esculturas laterais da catedral são dos 4 profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na área central da fachada está de São João Batista e do outro lado os evangelistas, São Mateus, São Marcos, São Lucas e São João. Esses são todos apóstolos, então eles foram distribuídos, em vez igual às igrejas góticas da Europa, que eles são colocados todos na fachada. Aqui no caso eles distribuíram, né? Colocou um pouco dos lados, um pouco na frente, ok? Esse daqui, vamos falar desse trabalho em grupo. A gente vai transformar em individual, tá bom? Vocês respondam na própria apostila mesmo, só que cada um faz o seu próprio. O ideal seria a gente sentar em grupo, ver a opinião do amiguinho, né? Do colega, ver se tem a mesma impressão. Então, no caso aqui, vocês vão fazer, vão responder, vão procurar no texto, as respostas estão no próprio texto. E aí sim responder, tá? Pergunta assim: quais elementos da arquitetura da Catedral da Sé enfatizam o estilo gótico? Ou seja, quais características, quais elementos que eu tenho na igreja da Sé? Quais são as características que tem na igreja da Sé que tem nas igrejas góticas, tá? Mas isso no texto tem. Na Catedral da Sé, há presença de diversas esculturas. Quais os temas dessas esculturas? Cite alguns exemplos que a gente acabou de ler, ok?
tá bom? Então aí cada um faz o seu na sua própria apostila.